Fala, conectados rubro-negros, Simeone aqui, trazendo para vocês mais um raio-x rubro-negro. E é desse que a gente gosta, que é de reforço chegando no Mengão. E dessa vez vamos fazer um vídeo sobre o Gerson, análise da carreira dele, análise também dos dados dele, dos números. E também curiosidades sobre o jogador e etc. Tem uma curta carreira, né? Tem 22 anos, mas é muito promissor. Foi cogitado Barcelona, Juventus, acabou indo para Roma e vamos falar muito dele aí, que está vindo aí 100% no Mengão, não é empréstimo, é compra mesmo. E a gente tem ele. E vamos falar muito, primeiro, antes do vídeo, se inscreva no canal, ative a notificação aí e já deixa o like, comenta depois um pouco sobre o vídeo, o que tu achou dessa contratação, que realmente é uma das mais caras do futebol brasileiro e vamos comentar muito sobre isso. Mas antes, solta a vinheta! O Gerson é um jogador que era um talento desde sempre, desde o começo da carreira, né? Desde que nasceu, começou no futebol com 7 anos. O pai influenciando ele no futsal, no caso. Fez teste para o Flamengo, passou inclusive, mas pela condição difícil dele, o pai decidiu, enfim, não continuar, né? Levando ele, exatamente por não ter apoio financeiro. Coisa que o Fluminense deu, né? Na época, o Flamengo também passava por um momento meio conturbado, né? Não dava tanto valor aos seus jogadores de base, né? 2005, 2006, né? Foi nessa época. E o Fluminense bancou ele e despontou, conseguiu uma boa fortuna aí sobre um pequeno investimento. Foi vendido por 60 milhões aproximadamente ao Roma em 2015. E vamos falar um pouco sobre a carreira dele, o começo da carreira, alguns dados. Vou passar primeiro os dados gerais dele, né? Ele fez 145 jogos durante toda a carreira, marcou 13 gols e deu 12 assistências, por clubes, obviamente. Não conta a seleção de base que ele representou. E ele, desde que foi para Roma, ele jogou cada vez mais, né? Claro que na última temporada, né, 2018, 2019, que se encerrou no meio do ano, ele jogou um pouco mais, mas foi pela Fiorentina. Já temos dados aqui da Roma, né, a quantidade de jogos, e foram bem discretos, né? 11 jogos em 2016 e 2017, né? Que ele, enfim, jogou bem menos, né? Jogou pouco e contribuiu também pouco, né? Bastante novo, tinha 18 para 19 anos, então, né, é uma promessa, né? Na temporada 17, 18, ele jogou 31 jogos, fez 2 gols e uma assistência, também bastante discreto. E na temporada 2018, 2019, na Fiorentina, não na Roma, né, que é o time que era detentor dele, foi emprestado para a Fiorentina. Ele fez 40 jogos, fez 3 gols e 3 assistências, né? Isso não são dados muito relevantes, mas também tem muito da questão dele ser jovem ainda, estar se adaptando, né? Enfim, ele mostrou evolução em outros dados durante a carreira. Então, fez 82 jogos lá na Europa, né, em si, porque, enfim, foram os primeiros dados. Os últimos dados, no caso, né? Fez 82 jogos, 5 gols e 5 assistências, né? Foi bastante tímido, né? A passagem dele na Europa, né? E ele tende-se a pontuar que ele jogou durante muito tempo como um ponta na Europa. Principalmente no começo, quando ele foi para Roma, ele era considerado muito mais um ponta do que um meia. Coisa que ele se tornou na Fiorentina e exatamente que, de certa forma, interessou a comissão técnica, né?
e o próprio Jorge Jesus na compra dele para comprar a posição de segundo volante. Mas ele é extremamente versátil do meio para frente. Ele é um jogador muito criativo. Vamos falar sobre as qualidades dele também. Mas vamos passar aqui os dados primeiro, né? Os números, né, sobre ele jogando, né, outras funções sem ser gols e assistência, né, que às vezes você não vê exatamente uma atuação de um meia exatamente só pelas assistências e pelos gols que faz, né, porque o meio sempre trata da ligação, né, seja como ele estiver atuando, né. Então tem outros dados que também importam, né. Tem como, por exemplo, ele fez 3 pré-assistências, né, que você constrói o terceiro passe antes do gol, né? Passes para finalização, ele fez 47 para, enfim, outros companheiros finalizaram e não fizeram gol, né? Ele fez 54 finalizações, né, nesse tempo todo de Europa, né, em si, e 26 no gol, percentualmente falando. Ele ganhou 17% dos duelos defensivos, né? O que mostra meio preocupante, né? Mas tendo em vista que ele é um garoto ainda novo, né? Um jogador mais do meio para frente, um jogador com mais qualidades técnicas, não é tão de marcação, realmente é bom para um meia, mas para um volante já é um pouco complicado. Ele recuperou durante, enfim, esses 3 anos, né, de Europa, 300 vezes a posse de bola. Isso já é alguma coisa já também. Fez mais ou menos no total de sua carreira uns 100 partidas, então 3 vezes, mais aproximadamente 3 vezes ele recuperou a bola do adversário, então é realmente bastante relevante, né? Teve também durante esse período 9 cartões amarelos, nenhum vermelho, então realmente mostra que ele é um cara que tem sim suas qualidades, mas tem bastante, enfim, a evoluir, né? Coisa que ele o fez, né? Na Fiorentina, né, jogou mais também, né? Sendo justo. Jogou. Agora, os dados individuais por ano, né? O desempenho em 2015 dele foi, enfim, fez 30 partidas pelo Fluminense, né? O clube que o revelou ao mundo. Fez um gol, 4 assistências, 6. Contando que eu estou tirando dados do Transfer Market e ele não conta o Carioca, né? O Carioca, que ele também se destacou bastante, foi a revelação do Carioca. E então é realmente uma coisa que deve ser. Isso daí é tudo praticamente brasileiro, essas atuações dele. Então, até bastante assistências, etc. É um cara que recebeu bastante amarelo, bastante combatível. Fez um gol. Então, ele atuava muito de ponta direita, né? E, enfim, meio ofensivo. No Fluminense é o que marcou ele, né? Enfim, para você ver como ele era realmente destacava lá, etc. Já em 2016, 2017 ele não teve um ano muito brilhante. Ele fez poucas partidas, fez 12 partidas. Né, enfim, um garoto de 18 para 19 anos realmente foi meio complicado já chegar de cara se destacando. Ele fez um gol, uma assistência e tomou 2 amarelos. Jogou pouco, 500 minutos, né, praticamente 5 jogos. Então, jogou total de 5 jogos, né? Esses 12 jogos foram diluídos em entradas, etc. Jogou muito pouco de titular, apenas um jogo aqui que consta, que é contra o Áustria Viena, jogou inclusive de meia pela Roma. E, enfim, realmente não era um ano também de, oh meu Deus, de se destacar, etc. Aqui já vamos para 2017, 2018, que ele jogou um pouco mais, né? Ele jogou 31 jogos no total, fez 2 gols, tomou um amarelo, com uma média bastante maior, 1.000 minutos, né, em campo, então realmente ele jogou bem mais, né? Enfim, uma média mais ou menos jogou cerca de 30 minutos por jogo, 30, 40. É algo que realmente aumentou bastante, né? Além de número de jogos, né? Mas ainda assim jogou muito pouco, né? Enfim, jogou também com muita característica de meia direita, né?
Ele jogou alguns jogos, começou a jogar alguns jogos de volante, de meia, né? E assim, na Itália ele realmente tinha características muito mais de. A liga em si tem uma característica muito mais de, enfim, privilegiar um pouco mais a posse de bola. Então, não tem tanto problema o jogador não saber marcar, ter aquela marcação tão intensiva. O que importa é ele saber já sair um pouco mais. E esses dados são retirados de 2017 e 2018, né? Já estavam maturando já tinha 20 anos na época. Então, daí ele foi emprestado para Roma, né? Enfim, não tinha espaço no time, né? E no campeonato, enfim, italiano, ele jogou 36 partidas, exatamente. E fazendo aqui uma média aqui dos minutos que ele fez, né? Foram 2.437 minutos jogados, fazendo aquela média basicazinha, né? Deu praticamente 70 minutos. Então ele jogou bastante, foi titular, né? Na maioria, mostra que ele foi titular, jogou a maioria do tempo, né? Então ele realmente se destacou um pouco mais. Ele fez 40 jogos na temporada pela Fiorentina, fez 3 gols, 4 assistências, tomou 8 amarelos. E mostra também o quanto ele já foi migrando como segundo volante, né? O médio central, né? Como diz em Portugal, que é, enfim, o volante que sai mais para o jogo, realmente ele tem essa característica, pela sua qualidade técnica, sua passada larga, também tem uma boa corrida, mas deixa um pouco a desejar na marcação. Praticamente, enfim, os primeiros jogos ele jogou de meio central, foram poucos os jogos que ele jogou mais avançado, foram situacionais, digamos assim. Opção também, né? Às vezes para marcar um pouco mais o lateral que sai. E fez até uma boa temporada, mas a Fiorentina há de se destacar que também terminou em 16º do campeonato italiano, né? Não fez. Tá, ok. Foi mais titular, contribuiu bem para o time, mas a Fiorentina em si não foi muito bem no campeonato. Um time que, enfim, tem lá sua tradição de meio de tabela, às vezes briga para uma Liga Europa, às vezes, até Libertadores, até Champions League. E né, ele vai disputar Libertadores com o Mengão, né, obviamente. Há de se destacar. Então é isso, pessoal. Trouxe aqui alguns dados, né? Falei um pouco das características dele. Ele é rápido, tem muita técnica, mostra bastante que ele pode contribuir muito na saída de bola, enfim, considerando que, dada exatamente o jogo contra o Goiás, o Flamengo dominou, né, a posse de bola, então ele é um jogador que com a bola colabora muito. E tem melhorado bastante a questão defensiva, né, que é um dos principais problemas, de se adaptar na Europa, que inclusive eu creio que seja isso a decisão da Roma de vendê-lo. Teve um retorno, né? Tipo, eles se esperavam um pouco mais dele e tinha mercado na Europa. Há de se ressaltar também que o Porto teve interesse no jogador, o Dinamo Moscou da Rússia teve interesse no jogador. Então, é bem evidente que ele não simplesmente veio por falta de opção. Ele poderia ficar na Europa, mas a vontade dele, pelo jeito, é flamenguista mesmo. A vontade dele foi vir pro Mengão. Então, já deixa o like aí, que espero que dê tudo certo, que ele jogue como segundo volante, ou então de outras posições, né? O que ele render, a gente fica feliz. Que ele contribuir pro Flamengo, a gente fica feliz. E já, logo, teremos também o vídeo sobre o Pablo Mari, o jogador espanhol que veio do Deportivo La Coruña, também era do Manchester City, né? E veio barato, inclusive, mas a gente vai falar disso no outro vídeo. Valeu, rapaziada. Muito obrigado aí. Se inscreve aí no canal, curta, já deixa o joinha e comenta o que tu achou da contratação do Gerson. Um grande jogador, que é uma promessa ainda, tem 22 anos, tem muito para evoluir. Salve, valeu, muito obrigado. Saudações rubro-negras.